Olá, eu sou Luana Camerini, terapeuta holística transpessoal, e quero te convidar a ser a sua sabedoria. Sabe por quê? Conhecimento sem prática é só um conhecimento armazenado. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Então vamos lá. Vou compartilhar um pouquinho de uma ferramenta que eu uso muito na minha vida, que fez sentido para mim e eu gostaria de compartilhar com você. Essa ferramenta se chama Interessante Ponto de Vista. O que isso quer dizer? Somos todos um, mas somos seres únicos. Cada um tem a sua história, a sua vida, a sua forma de enxergar a vida. Cada um tem os seus motivos para pensar e agir de determinada maneira. Isso tudo baseado nos seus medos, traumas, crenças, qualquer tipo de informação que foi implantada em qualquer tempo da sua existência. Então, acompanha comigo. Desde o ventre da minha mãe, eu armazeno informações, certo? E mesmo que eu tenha uma irmã gêmea que nasceu do mesmo pai, mesma mãe, no mesmo tempo de existência, ela percorreu um caminho muito similar ao meu. Mas cada caminho é único. Então, no meu caminho, existirão pedras e buracos que no dela, mesmo sendo paralelo ao meu, não existirão. Isso importa? Muito. Por quê? Os obstáculos e as facilidades, as pedras e os buracos no caminho, as pontes do caminho, fazem total diferença. Sendo o caminho de cada um único, lá no fim, no destino, quando você chegar ao destino, ao ponto que você estiver, você vai enxergar a vida baseado em tudo isso que você percorreu. E esse é o motivo de fazer com que cada um enxergue a vida através do seu prisma, do seu ponto de vista, do que faz sentido para você. Então eu posso ser muito empática e me colocar no lugar do outro para conseguir tentar entender o que o outro está sentindo. Tentar buscar em mim o que possa ser ressonante com essa história para tentar entender por que ele reage dessa maneira, quais são os motivos dele pensar assim. Mas nem sempre vai fazer sentido para mim, porque talvez não seja pertencente à minha história. Talvez a minha história, as minhas referências, a minha base, a minha cultura, as minhas crenças sejam totalmente opostas, totalmente contrárias ao que o outro fala, ao que o outro manifesta. Isso faz com que eu entenda e respeite. Quando eu uso a ferramenta Interessante Ponto de Vista, eu tenho a oportunidade de liberar 3 tipos de julgamento. Olha só que legal. Você já reparou que muitas vezes nós deixamos de fazer algo que poderia ser muito significativo na nossa vida por nos preocuparmos com a opinião do outro? Ou nós nos submetemos a algo que não faz sentido pra gente, que não é o desejo real da nossa alma para sermos aceitos ou pertencentes a algo, preocupados com o julgamento do outro? É certo isso? Estou me amando quando eu permito isso? Estou vendo o meu real valor quando eu permito isso? Sendo que nada passa de um interessante ponto de vista, tudo que o outro falar, pensar, manifestar é simplesmente o interessante ponto de vista dele. E se eu respeito isso, eu respeito o outro e respeito a mim, sendo eu a pessoa mais importante da minha vida. Outra questão é quando nós julgamos o outro. Muitas vezes, nós julgamos que o outro deveria fazer algo pra gente, ou que o outro deveria agir de outra maneira, da maneira que nós entendemos que é o correto, que é o que faz sentido, mas faz sentido pra quem? Pra nós, não é mesmo? Então, quando eu me preocupo, em julgar o outro, nada passa do meu interessante ponto de vista, que pode não fazer sentido nenhum para o outro. E eu penso isso baseado nos meus princípios, nos meus valores, no que faz sentido real para mim. Então eu preciso entender que o que faz para mim não necessariamente faz para o outro e que tá tudo bem. Então, assim,
eu elimino a necessidade de julgar o outro. E ainda tem mais um interessante ponto de vista, e esse é bem importante, que é o meu comigo mesmo. Já percebeu que muitas vezes nós nos julgamos? E nós pensamos que nós deveríamos fazer diferente, que nós deveríamos ter sido melhores, que nós deveríamos ter ido mais devagar, ou mais rápido, mais isso, mais aquilo. E interessante ponto de vista. Se eu entender que eu sempre faço o melhor que eu posso dentro das condições e da consciência que eu tenho, e que eu sempre fiz assim em qualquer tempo da minha existência, assim como o outro sempre faz o melhor que ele pode dentro das condições que ele tem, isso é uma coisa super legal da gente levar para a vida, então eu me respeito. É só um interessante ponto de vista e eu falo para mim, Luana, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, né? E aí eu libero a necessidade também de me julgar. Então, repetindo, interessante ponto de vista serve para eu liberar a necessidade da preocupação do outro, do julgamento do outro para comigo, o meu julgamento para com o outro e o meu julgamento comigo mesma, certo? Compreenderam? Se fizer sentido para você, compartilha comigo, deixa um like aí e se achar que é útil essa ferramenta, compartilha com seus amigos. Gratidão, espero de coração ter sido contribuição.